Olha, imagina aqui comigo. Você tava jogando LOL. Eu sei que você joga LOL, cara. Pelo amor de Deus, está. Até que do nada as luzes se apagam atrás de você e tudo fica um breu. A única coisa que ilumina agora é o seu celular, dizendo que você foi desconectado da partida. Você puxa, abre a notificação e vê que a internet caiu. O seu celular tá 1%. Você pensa, paralelepípedo espertolho. Seu celular descarrega. Você tá lá, deitado na cama. Nem sequer checar lá fora você vai. Você apenas aceita o seu destino e fica lá. Ali você não tá fazendo nada. Você tá apenas deitado e nada vem até a sua mente. Até que de repente, você começa a lembrar de algumas coisas. Você começa a refletir sobre como seu gato quebrou a sua lâmpada da sala. Aqui você tá em um momento ocioso. E acaba que as ideias começam a vir sobre sua mente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu acho que todo mundo sabe o que é o ócio. Mas caso você não saiba, tudo bem, meu amigo. Eu estou aqui pra lhe ajudar. O ócio se fala sobre o contrário de ação. Isso é a inação. Ou para alguns pode significar simplesmente descanso, não fazer nada. É paizão, mas essa parada aí não é ruim não? Cara, sim, mas não. Calma aí, eu vou te explicar. Senta e escuta. Em momentos que você precisa fazer alguma coisa, que você realmente tem que fazer alguma coisa importante, mas você decide por si só apenas ficar ali ocioso, sem fazer nada, isso é ruim. Você deveria fazer alguma coisa, você tem algo de urgência para fazer. Não é você mesmo, hein? Que fica horas aí no tico-teco vendo shit post de anão coreano. Então nessas horas, o ócio, ele vai ser errado, ele vai ser ruim. Porque você deveria estar fazendo alguma coisa, mas você não faz por conta própria. Isso se encaixaria de uma maneira ruim de utilizar o ócio. Que sim, é algo que se utiliza conscientemente. Mas, entretanto, todavia, existe também benefícios no ócio. Ele pode ser ruim, mas também pode ser ótimo. Tá, agora antes de eu explicar, vamos aqui imaginar outro cenário hipotético. Ou melhor, na verdade um cenário bem comum. Você está tranquilamente tomando seu banho, se lavando, passando seu sabonete, o seu shampoo, até que você começa a pensar sobre qualquer coisa. Uma série que você estava assistindo, ou talvez um jogo que você estava jogando, ou talvez pensar em alguma situação que aconteceu com você hoje. Mas no fim, você está pensando, e é nesse ponto que eu queria chegar. Você já reparou que quando você está em uma fila, ou lavando uma louça, ou se exercitando, quer dizer, quando você está realizando alguma atividade de movimentos repetitivos, de movimentos que você já faz há muito tempo, ou algo monótono, aquilo se torna como se fosse um momento ocioso para você. Afinal, você já fez tanto aquilo que para você é como respirar, é como simplesmente andar. E nesses momentos a gente acaba pensando sobre alguma coisa. E esses pensamentos vêm sobre a gente. Talvez você tenha uma ideia nova, ou então você consegue pensar em alguma situação e consegue entender mais detalhadamente o que aconteceu ali. Você começa a esclarecer assuntos internos seus. Você começa a enxergar tudo com mais clareza. É como se o simples ato de pensar fosse algo esclarecedor. Isso é causado por uma coisa: o ócio. Tá, beleza. Você fala tanto aí do ócio, o ócio não sei o que, o ócio não sei o que lá. Mas o que é que esse ócio aí pode me ajudar? Que bom que você perguntou, meu amigo. Benefício 1, o autoconhecimento. Olha, estar sozinho consigo mesmo traz a nós a possibilidade de nos conhecer melhor. Isso porque, através do tempo ocioso, desse tempo em que a gente talvez esteja fazendo algo simples, que não demanda de tanto raciocínio para fazer, a gente pode focar em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ideias. Portanto, descobrimos um pouco mais sobre nós mesmos. Pense comigo, se você está sozinho consigo mesmo, o que mais vai te restar além de analisar a si mesmo, os próprios pensamentos, as próprias ideias? Nós seres humanos somos a espécie mais inteligente de todas as da Terra. Isso tem um fator. No caso, tem vários fatores que levam a isso, mas um dos principais que eu queria comentar é o tanto de neurônio que a gente tem no nosso cérebro, e mais especificamente no nosso córtex pré-frontal, a parte da frente do cérebro, e ela simplesmente possui uma importância enorme no nosso corpo. Ela é responsável por controlar nossas emoções, por fazer análise de situações, por compreender os sentimentos de outras pessoas
interpretar falas e uma infinidade de outras coisas. Essa alta capacidade de análise de situações, emoções, metas e valores é o que nos faz ser tão complexos. Por isso, o autoconhecimento nos ajuda muito a conhecer a nós mesmos. Faz sentido, né? Autoconhecimento. Portanto, ele pode até mesmo nos ajudar a gente entender como que a gente se encaixa na sociedade. Ou não, né? Vai saber. Por isso, a busca pelo autoconhecimento se torna algo muito necessário e importante na sociedade atual. Isso porque entender como nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, em situações e com nós mesmos, nos torna também mais conscientes de nossas próprias limitações e nossas características individuais. Benefício 2, criatividade. Você consegue perceber isso? Se envolver consigo mesmo, em seus pensamentos, em seu próprio ser, é recompensador. Estar nessa situação de estar consigo mesmo nos traz momentos de reflexão, momentos de criatividade. Essa é a palavra-chave desse vídeo e eu quero comentá-la com vocês. A criatividade se tornou algo valiosíssimo nos dias de hoje, isso porque as nossas máquinas e nossas técnicas já avançaram muito e meio que qualquer um consegue fazer uma arte tecnicamente bonita, que cumpre com diversas regras e que se comporta de uma maneira definida como bonita. Mas a busca contemporânea não é mais técnica, não é mais sobre o quão você é bom nisso, o quanto você tem conhecimento nisso. Isso é bom que você tenha? Claro que é bom, mas agora a busca é muito mais sobre ideias, sobre pessoas com ideias criativas. E essas pessoas com ideias diferentes e criativas e boas são muito requisitadas nos dias de hoje em todas as profissões. Seja arquiteto, seja um artista, seja um cinematografista, qualquer trabalho hoje em dia precisa de pelo menos um pouco de criatividade. Afinal, o mundo já tem muito da mesma coisa, das mesmas pessoas que sabem das mesmas coisas, e por isso a criação de projetos originais, de ideias originais e envolventes são cada vez mais necessárias, cada vez mais pedidas. Benefício 3. Melhoria na comunicação e relações. Ao se permitir dar um tempo à sua mente, ela acaba respirando, tendo assim um tempinho para ela processar tudo nas últimas semanas, nos últimos meses e apenas rebobinar. Assim ela pode se preparar um pouquinho melhor para estar pronta para os próximos dias e para iniciar mais um dia de trabalho, mais um dia de sobrevivência. Isso por acaso auxilia muita gente na nossa comunicação e traz até uma coesão melhor na nossa forma de se expressar, de escrever e até de se portar. E somente nesse pequeníssimo tempo dado para si, dado para você descansar um pouco a sua mente, é possível estabelecer um equilíbrio consigo e, por consequência, se relacionar melhor com as pessoas ao seu redor. Quer dizer, não sei se você se relaciona com pessoas, na verdade. É extremamente importante nos dias de hoje uma boa comunicação, uma boa oralidade, assim como é importante se relacionar bem com quem convivemos. Benefício 4. Descanso. Por fim, e não menos importante, o descanso. Nós nunca paramos quietos, sempre fazendo algo, estudando, trabalhando, usando o celular, o computador, ou então até mesmo em momentos que a gente considera como descanso, quando a gente joga, quando a gente escuta uma música, quando a gente passeia com os amigos, assiste um filme, eles ainda são algo que tem um certo peso e que não são o mais puro significado de descanso possível. De fato, jogar, assistir, ouvir música ou passear é um descanso mental e físico para muitas pessoas e que nos permitem fazer o que a gente gosta e aproveitar a vida, se divertir, explorar novas obras, explorar novos lugares, novas músicas, mas até mesmo isso pode cansar a gente de uma certa maneira. Por conta disso, existem horas que apenas se desligar de tudo, das conversas, das mídias sociais, de músicas eletrizantes, se torna um momento necessário para o nosso corpo, um momento necessário para a nossa homeostase. Isso é o equilíbrio do nosso corpo, o equilíbrio da mente. No fim, o que devemos buscar é apenas o nosso melhor. E o descanso é um importante pilar para que a nossa saúde e nossa vida possam ser dignas e confortáveis. Se você de algum modo simpatizou com essas ideias e deseja ter um momento ocioso para limpar a sua mente,
Vai aqui algumas formas para fazer isso. Primeiro, você precisa tornar isso um ato fluido, algo que você não vai fazer como uma tarefa. Tire todo o peso e a responsabilidade nisso e apenas faça. Depois, você deve fazer isso em alguns momentos que sejam mais ou menos fixos. Seja antes do trabalho, depois do trabalho, antes dos estudos, depois dos estudos, ou depois de alguma atividade que você se cansa muito. Comece com pouco tempo, 20 minutos, 30 minutos, e vai adicionando tempo de acordo com o que você puder e quiser. Ache um lugar e um momento calmo, longe de eletrônicos, de músicas e estímulos no geral. Sim, isso mesmo. Infelizmente, você não vai poder escutar 10 horas de Manuel Gomes. Aprenda a lidar apenas com a sua presença e com o som do vento. Perceba a sua volta. Entenda o que você faz e apenas aproveite. O ócio não é o vilão que muitos dizem ser. Ele só se torna ruim se você utilizar ele de má forma. Tipo quando você não aperta o botão do like aí embaixo. Dá um like na moralzinha. No fim, tudo depende de como e quando ele é usado. É incrível como o simples ato de parar, respirar e se sentar um pouco traz tantos benefícios para o nosso corpo e mente. Espero que eu tenha conseguido te trazer algum conhecimento ou dado alguma ideia interessante. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo e se quiser mais conteúdos assim, fique livre para se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima. A mensagem final é: não jogue LOL, ou sua energia vai acabar.